sejam muito bem-vindos ao programa Valquíria Melnick e Você de hoje. Nessa edição falaremos muito sobre a sua saúde, viu? Uma proctologista alerta sobre os cuidados que devemos ter para não desenvolvermos o segundo tipo de câncer que mais afeta tanto homens quanto mulheres no Brasil e no mundo, o câncer coloretal ou câncer de intestino. E uma cirurgia vascular também nos conta quais os tratamentos disponíveis para varizes e varicoses, doenças que, se não tratadas, também podem causar problemas graves, viu, de saúde aí ao longo prazo. Esse é o programa Valquíria Melnick e Você de hoje. Fique aqui com a gente. Medalhão Persa. Aqui você encontra as mais belas joias do mundo. E as mais raras pedras preciosas. Siga nossas redes sociais, @Medalhão Persa. Acesse nosso site www.medalhãopersa.com.br. Você sabia que o câncer de intestino é o segundo tipo de câncer mais comum em homens e mulheres em todo o mundo, ficando apenas atrás do câncer de mama nas mulheres e câncer de próstata nos homens? E ele é facilmente curável se for diagnosticado o mais rápido possível. Acompanhe essa entrevista porque ela está imperdível. E a minha entrevistada hoje é a médica proctologista Maria Sartor. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pela companhia hoje aqui, né, para deixar a gente também aqui um pouco sabendo como prevenir o câncer do intestino. Conta pra gente, o câncer do intestino, ele é bastante comum, doutora? Sim, obrigada, Valquíria, obrigada pela oportunidade de divulgar esse assunto que é tão importante e sempre tão atual. O câncer do intestino ele é bem comum, ele é o segundo em incidência, tanto de câncer quanto de morte por câncer, no mundo, não só no Brasil, no mundo. Na mulher ele só é suplantado em incidência pelo câncer da mama e no homem, a partir do ano passado, as estatísticas mostraram que ele só é suplantado pelo câncer da próstata, que são situações muito peculiares, tanto ao homem quanto à mulher. Até algum tempo nós ainda tínhamos um número maior de câncer do pulmão que, felizmente, com a diminuição do cigarro, com a melhora dos hábitos de vida, realmente caiu a incidência. E o câncer coloretal ele tem aparecido como um diagnóstico muito importante e ele torna-se mais importante ainda porque sempre que ele for diagnosticado precocemente ou ainda na sua fase pregressa, que não é câncer, é benigna ainda, ele é absolutamente curável. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Sem dúvida. E como que a gente faz aí essa prevenção? É através de exames? A partir de que idade é recomendado? Sim, existem orientações que obviamente são baseadas em estatísticas, né? Não é quem quer que tem câncer, é quem pode. Nós temos que ter o aparato genético para se somar ao nosso estilo de vida e o que nós fazemos do nosso dia a dia para desenvolver o câncer. E a maioria dos cânceres são assim. Mas nós podemos ter um hábito de vida saudável, evitando cigarro, evitando obesidade prolongada, tendo atividade física regular, uma alimentação saudável, principalmente evitando embutidos, evitando alimentos muito industrializados. Não é proibido, mas não deve fazer parte do nosso dia a dia. Preferir os alimentos in natura, né? Carne vermelha em excesso. Hoje nós temos, é tão fácil ir na gôndola do supermercado e pegar um monte de carne, um monte de outros alimentos que antigamente não eram tão acessíveis para todos nós, né? Então, querendo ou não, a gente acabou até sem perceber aumentando muito o consumo disso e aumentando muito o consumo de embutidos e de conservas industrializadas. Então, talvez isso tenha uma importância muito grande no aumento da incidência que nós vemos.
Outro fato para a gente ter mais pessoas com câncer é que nós estamos vivendo mais também, né? E o câncer faz parte exatamente, faz parte do espectro do envelhecimento da população. Sim. Mas, de qualquer forma, nós temos como detectar isso. Então, nós sabemos que a população que tem mais chance de ter câncer é a população da quinta década, a partir dos 45 anos, principalmente 50 anos de idade. Nós começamos a ter uma curva ascendente de câncer e também de pólipos, que são a sua lesão precoce. É a sua lesão precursora, não precoce, a sua lesão precursora ainda benigna. Esses pólipos, eles levam um tempo grande para se tornar um câncer? Levam em torno de 10 anos. Olha, né? Então dá mesmo para você detectar bem antes. Exatamente, uma doença que nós temos bastante conforto em detectar. 75% dos cânceres coloretais, ou seja, que atingem o intestino grosso e o reto, eles entram dentro dessa regra. Então, é a maioria, né? A imensa maioria das pessoas que cabem dentro disso. Então, se nós consultarmos nosso médico regularmente, é possível nós fazermos alguns testes, né? O importante é fazer o diagnóstico, seja do pólipo ou seja já do câncer, numa fase assintomática, porque aí nós temos praticamente 100% de chance de cura. Então não adianta ficar esperando o sintoma, tem que sempre ter uma rotina então de prevenção para fazer esses exames. E a rotina de prevenção que se aconselha nós temos vários tipos de rotina, cada uma vai ser desenhada de acordo com a disponibilidade daquela população, quem é que está provendo aquela rotina, e isso é assim em todo mundo, ela não é uma exclusividade dos países mais pobres, né? Claro. Nós precisamos muito mais de organização do que de dinheiro nessa hora, porque existe um exame que é muito simples, que é o teste de sangue oculto. O teste de sangue oculto, ele é um exame de fezes, que você coloca um reagente em contato com as fezes, ele vai nos dizer se tem traços de sangue nas fezes ou não. Nós temos dois tipos de teste de sangue oculto, o que está disponível no SUS, na maioria das cidades, é um teste chamado à base de guaiaco, onde infelizmente ele vai reagir com qualquer tipo de sangue, o nosso, o da carne bovina, o da linguiça, o sangue que aparece por conta de uma inflamação na garganta, por exemplo, ou uma gastrite. Então pode dar um falso positivo. Ele não faz diferenciação. Tem um teste um pouco mais moderno, que chama teste imunológico, que também é um exame de fezes, só que ele vai reagir só com uma substância que é própria do sangue humano. Então eu tiro todos os outros falsos positivos, vindos da dieta. Ele é um pouco mais específico, mas também se eu tiver um sangramento por conta de uma hemorroida, ele vai dar positivo. Sim. E não é câncer. Sim. Mas de qualquer forma ele te leva a você procurar auxílio médico. Não, e até mesmo para que você venha fazer aquele exame que é mais complexo, a colonoscopia. Isso, exatamente. Qualquer exame que você faça para prevenir o câncer, seja radiológico, seja de fezes, e que dê positivo, ele obrigatoriamente vai te levar a uma colonoscopia, que é o único exame que nós temos disponível que vai mostrar se tem ou não tem pólipo, se tem alguma lesão que tenha que ser retirada, se já tem um câncer e que precisa ser biopsiado, qualquer coisa assim. Mas a colonoscopia é um exame de endoscopia que é feito com um aparelho que tem uma câmera na ponta e que entra pelo ânus e olha todo o intestino grosso. Então, mesmo lesões muito pequenas, 2, 3 milímetros, só a colonoscopia pode nos mostrar. Qualquer outro tipo de exame, mesmo exames de tomografia, exames radiológicos não nos mostram, ou tem muita dificuldade de mostrar lesão muito pequena. E com a colonoscopia, nós vamos saber se aquela lesão é um pólipo que merece a nossa atenção, que é um pólipo pré-cancerígeno, existe um pólipo chamado adenoma,
né? Ou se ele é um pólipo que é apenas lá um pólipo benigno que não tem interesse para câncer. Então, a colonoscopia nos permite isso, nos permite retirar esse pólipo. Se for uma lesão que não é possível de retirar, nós vamos fazer a biópsia e caracterizar qual é o interesse que essa lesão tem para a saúde do indivíduo. Sim. E alguns cânceres precoces, inclusive, podem ser tratados pela própria colonoscopia, sem você fazer nenhuma grande cirurgia, com menos riscos, sem ter os riscos inerentes a uma cirurgia de grande porte. Não, sem dúvida. Então vale a pena. Sem dúvida, vale a pena. Até mesmo quem não tem plano, às vezes investir nisso, né? De tempos em tempos, depois que passou dos 50 anos, acho que vale a pena. Já que o SUS, primeiramente, vai fazer todos esses de sangue, né, doutora? Essa é uma observação interessante. A gente nós não temos o hábito de nos programar, né? A colonoscopia hoje, claro que no país, dentre os vários locais que você pode fazer, varia lá, vamos colocar uma média entre R$ 1.000, R$ 2.000 no máximo. Claro que tem lugares que é muito mais caro, mas nós temos lugares de boa qualidade que, vamos lá, R$ 2.000. Se nós fizermos uma colonoscopia a cada 5 anos, quanto que nós temos que guardar por mês para daqui 5 anos poder pagar isso, né? Verdade, é só uma falta de programação, né? Não é muito. Mas assim, como assistência populacional para os sistemas que provêem essa colonoscopia, provêem os exames de interesse da saúde, no mundo inteiro é um exame caro, porque os equipamentos são caros, quem faz tem que estar muito bem orientado e treinado para fazer o exame com segurança, porque é um exame que tem riscos. Sim, né? Sem dúvida. Tem riscos. Doutora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os sintomas que a pessoa tem que ficar atenta já quando ela ainda não é pólipo, ela já começou a ter alguns sintomas, que ela pode procurar um médico, que esse realmente pode ser sinais de câncer. Se você tem um parente de primeiro ou segundo grau que teve um câncer, mesmo depois dos 50, 60 anos, se você teve vários parentes de segundo grau com câncer também por volta dos 50, 60, 70 anos na sua família, se você teve pessoas na sua família que tiveram câncer com menos de 50 anos, que fala com muito mais propriedade sobre a possibilidade de isso ter uma característica hereditária, ou seja, que passa de pai para filho, essas pessoas devem procurar o seu médico para fazer obrigatoriamente prevenção de câncer. E essas pessoas devem fazer prevenção de câncer de forma mais segura, mais eficaz, que é com a colonoscopia. Sim. Se você é um indivíduo que tem doenças precursoras, né? Você já tirou um pólipo, né? Já teve um adenoma, já tirou um pólipo antes que poderia ter virado câncer, você vai ter que fazer o segmento. E aí sim, novamente com colonoscopia. Se você tem doença inflamatória intestinal, que é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, com mais de 10 anos de evolução, obrigatoriamente tem que fazer a prevenção, exames periódicos e seguir isso, porque aumenta a chance sim de ter câncer ao longo da vida. Se não tem nada disso, nós chamamos isso de risco esporádico, que é a maioria da população. Sim. Né? Então, aí a partir dos 50 anos nós vamos fazer o que está à nossa disposição para fazer a prevenção. Quando nós começamos a ter sintoma, aí nós não estamos fazendo prevenção. Nós temos que buscar o diagnóstico o mais precoce possível. Ajuda mesmo, né? Isso. E o câncer do intestino, assim como o câncer de qualquer parte do tubo digestivo, seja do esôfago, do estômago, do intestino delgado, do grosso, ele funciona mais ou menos que nem o encanamento da nossa casa. Para parecer que a água não está fluindo, né, no esgoto da nossa casa e começar a acumular, os canos da nossa casa têm que estar quase que praticamente entupidos.
E quando nós começamos a sentir sintomas do tipo dificuldade de passagem das fezes, dificuldade de evacuação, quando causados por um câncer que está crescendo dentro do intestino, o câncer já é grande. E não são todas as pessoas que têm a sorte, veja bem, a sorte de ter sangramento logo que essa lesão começa a se instalar. Entendi. Então, toda vez que nós tivermos qualquer sintoma de sangramento visto nas fezes, durante a evacuação ou mesmo separado das fezes, que venha do intestino grosso, nós devemos procurar o médico com urgência. Sim, bom, e prevenção é tudo, né, doutora? Exatamente. Na maioria das vezes vão ser doenças orificiais, vai ser uma hemorroida, uma fissura, que é um corte no ânus porque fez um cocô mais endurecido, Sim. ou teve diarreia, né? Mas precisa ir ver porque em algumas dessas vezes nós vamos diagnosticar câncer. Sim. Ô, doutora, para finalizar, hoje os tratamentos para o câncer estão bem evoluídos? Sim, sim, sim. Qual é a chance hoje em dia? Você tem esses números assim de cura das pessoas que descobrem o câncer do intestino? Depende da fase que veio. Então, se você foi diagnosticado numa fase inicial, um câncer que ainda não conseguiu penetrar em toda a espessura da parede do intestino, não foi para os gânglios que envolvem ao redor do intestino, ou seja, já não produziu metástase. Se você pega um câncer, nós temos até entre 60% a 99% de chance de curar. Olha que maravilha. À medida que começa a passar células para os gânglios ao redor do intestino e para o pulmão, para o fígado, aí essa chance cai muito, né? Mas mesmo assim, se ainda essas células se localizarem ao redor do intestino, nos linfonodos ao redor do intestino, nós temos boas chances de cura, só que aí nós vamos ter que partir para a quimioterapia. Sim. Né? Ou radioterapia no caso do câncer do reto também. Sim. Quando a gente faz o diagnóstico que o câncer já está no fígado e no pulmão, aí sim nós temos várias inovações. Antigamente, a expectativa de vida para esse tipo de apresentação do câncer era menos de 20% de sobrevida em 5 anos. Hoje, com as drogas novas, são drogas caras, né? Mas são eficazes, nós conseguimos transformar essa doença que não é mais curável, mas numa doença crônica. E essas pessoas conseguem viver 8, 10, 12 anos em média. Muito. Exatamente. Se você for olhar, uma hipertensão mal controlada pode ser que te dê uma sobrevida parecida, né? Verdade, doutora. Bom, doutora, acho que esclareceu bastante aqui, né? O pessoal que de repente tinha dúvidas sobre o câncer do intestino. Volte outras vezes aqui com mais assuntos e até a próxima. Obrigada, Valquíria, e obrigada por nos dar a oportunidade de discutir uma doença tão importante. Verdade, né? Muito importante. Obrigada a você. Que interessante, né, gente? Depois dessas dicas aí da médica Maria Cristina, eu tenho certeza que vocês vão ficar bem mais atentos com a saúde do intestino, não é? E agora a gente vai falar sobre varizes e varicoses. É um problema que não é apenas estético, mas que a longo prazo pode trazer graves consequências para a saúde também. Olha só. E a minha entrevistada de hoje é a doutora Luana Rocha, ela é cirurgiã vascular. Seja bem-vinda, doutora Luana. Obrigada. É um prazer recebê-la hoje aqui. Estar aqui. Começa contando pra gente varizes e varicoses. Todas as mulheres estão propensas a ter esse tipo de problema, doutora? A gente tem muito na população, então tanto em homens quanto mulheres, mas as mulheres por fatores genéticos, gestação, parte hormonal, acabam sendo mais acometidas. E as mulheres acabam percebendo antes os sintomas porque a estética é bem importante. Às vezes o homem acaba deixando um pouquinho para trás, tem pelo, não molha muito as pernas, mas a grande parte da nossa população vai acabar sofrendo por varizes ao longo da vida, não necessariamente quando é mais jovem, mas na idade mais velha, normalmente vai começar a ter. E é interessante essa questão que você colocou, que nós mulheres somos mais preocupadas muitas vezes com a estética, né? E a gente acaba procurando antes ajuda por conta disso. Mas hoje no consultório, na realidade de vocês,
vocês encontram também problemas associados à saúde, a doenças, no caso, de pessoas que também buscam essa ajuda? Tem bastante procura? Às vezes o paciente procura a gente por estética e aí quando a gente faz toda a análise, vai fazer os exames, a gente percebe que o paciente tem uma doença também. Então, só ter o vasinho na perna não significa que seja só uma parte estética. A gente sempre tem que investigar, porque pode ser só a pontinha do iceberg. É verdade. Então, é só um sinalzinho pequenininho e quando a gente vai fazer os exames, o ecodoppler, a gente percebe que o paciente tem uma doença maior. E a varíze a longo prazo pode causar algumas complicações mais graves. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação à prevenção também, né, dessas complicações maiores. Entendi. E hoje, para diagnosticar esses problemas mais graves, no caso, o que a medicina dispõe para a gente? Hoje a gente tem o exame de ecodoppler, que é uma ecografia da perna, um exame muito simples, o paciente faz no consultório, que era um exame há um tempo atrás um pouco mais complexo. Hoje a gente tem aqui no consultório, o paciente já chega, já faz o exame e a gente avalia se ele tem alguma doença mais grave, algum refluxo de safena, ou se ele até já teve uma trombose, que é uma complicação um pouco mais grave também. Então, o início do tratamento de varizes é sempre com o exame do ecodoppler, que é o que vai abrir todo o nosso leque de tratamento do que a gente pode fazer ou não. Existe ali uma realidade aumentada, né? A realidade aumentada é uma luzinha um pouquinho diferente para pegar talvez as pacientes que têm um pouquinho mais de estética. Aí a gente entra aquelas pacientes que fazem aplicação, ai doutor, eu faço um monte de aplicação, não dá resultado. Entendi. Ou eu faço e volto, a gente coloca é uma luzinha diferenciada e a gente consegue ver veias que estão um pouquinho mais escondidas. No próprio consultório também? No próprio consultório também. Então a gente consegue fazer um diagnóstico total do paciente só na primeira consulta. A gente não precisa de nenhum diagnóstico mais invasivo, que a ideia, né, é que quando o paciente vir no consultório já saber o que ele tem e já programar todo o tratamento que vai ser feito. Não, e hoje em dia o tratamento está sendo mais em consultório mesmo, né? Dificilmente precisa ir para uma cirurgia, doutora, A gente acaba deixando a cirurgia os pacientes que realmente têm doenças maiores. Mas a gente consegue fazer muita coisa aqui no consultório, muitas coisas que antigamente a gente fazia com anestesia local, ou o paciente tinha que ser internado, anestesia, peri-anestesia, hoje a gente faz com o paciente aqui no consultório. A gente tem aqui a técnica do anox, que a gente faz uma sedação consciente no paciente, então o paciente relaxa, consegue fazer um tratamento mais longo, sai daqui caminhando e não precisa fazer um tratamento cirúrgico maior. Então a gente tem algumas facilidades que o paciente pode voltar mais rápido à rotina, não precisa ficar fazendo repouso mais. O que a gente ainda tem que fugir é a parte do sol. Mas geralmente dermatologista e vascular não gostam muito do sol mesmo. Então, naturalmente, né? No dia a dia. Faz parte do Verdade. Agora, associação de tratamentos. Quais são os tratamentos hoje que a gente dispõe? Tem laser, ainda se usa escleroterapia, se associa a essas terapias? Como que funciona? O que a gente tem de melhor hoje é tratar cada vasinho de uma forma diferente. Então, quando a gente vê a nossa própria pele, a gente tem veias mais verdinhas, veias um pouquinho mais cor-de-rosas, veias maiores. Então, cada veia merece um tratamento especial. Então, a gente não usa só a glicose isolada, que é aquela mais antiga. O que a gente tem de melhor é a associação. O laser transdérmico, aqui a gente usa o nosso Fotona. A gente tem também a glicose, que é aquela mais antiga. A gente coloca um pouquinho de anestésico hoje para o conforto do paciente, da dor ser bem melhor. E a gente tem a técnica da espuma também, que é bastante difundida. Então eu sempre falo para as minhas pacientes que o melhor tratamento é o melhor tratamento para aquela veia. Então não tem o melhor de tudo. O que a gente faz é usar cada um dos tratamentos para tratar cada veia do jeito que ela merece. Claro, e dependendo de cada paciente paciente, né? Um protocolo diferente. Completamente individualizado. Por isso que às vezes o que deu certo com a tua vizinha não vai funcionar com você. Então às vezes o paciente tem aquela ansiedade de já querer fazer o que ficou bom na avó, na tia, e a gente vai individualizando o tratamento, que é o que a gente consegue o resultado melhor mesmo. Sim. E aproveitando aquela sua colocação de uma paciente que chegou aí avisando, mas eu fiz tanta coisa e meus vasinhos voltam. Por que os vasinhos voltam? Porque ela é uma doença crônica, né? Então, quando a gente fala de varizes, os pacientes têm essa doença, é uma doença crônica, você tem a tua tendência genética. Eu estou tratando os vasinhos que estão doentes agora, mas ao longo do tempo os vasinhos vão ficar doentes novamente. Isso não significa que você não tem que tratar, né? Significa que você tem que fazer um acompanhamento para esse resultado ser legal, mas não existe milagre. A gente realmente precisa de um acompanhamento, geralmente anual. O paciente vem próximo do verão para já se preparar para ficar com as pernas bonitas aí.
Ou seja, faz uma manutenção, nesse programa. Então, a gente faz um tratamento maior no início e o paciente vem com frequência. Pacientes que têm muitos vasinhos, pele muito clara, costumam vir com um pouquinho mais de frequência e aí o paciente faz uma manutenção geralmente anual. E de avanço que a gente tem nos tratamentos, então seria o laser. O laser é o que mudou um pouco a chave da gente tirar o paciente do centro cirúrgico para trazer o paciente para fazer o procedimento ambulatorial. Esse foi realmente o diferencial, assim, e o ecodoppler em sala, que a gente também faz, você consegue fazer tudo de uma vez só. E pacientes com peles mais escuras, tem algum tipo de restrição para o uso do fotona ou não? A gente tem um pouco mais de cuidado dependendo da pigmentação da pele, mas geralmente a gente consegue resultados legais também. Então, e o sol também não pode ser... Também não pode ser, a gente não pode abusar, né? Exatamente. Depois então, do tratamento. E quando o paciente está com a pele mais bronzeada, às vezes fica um pouquinho mais difícil, até do próprio paciente perceber que tem mais vasinhos ali. Então, o ideal é estar com a pele menos bronzeada para a gente poder ter uma visualização melhor do que está acontecendo também. Então, é bom ter esse cuidado antes até, Antes também. Se o paciente vem logo depois da praia, tá bem bronzeado. Então, normalmente eu peço para esperar um pouquinho para a gente poder ter um resultado bem legal do que o paciente está fazendo. Bom, e no caso, restrição gestantes, talvez, né? A gente, alguns pacientes que têm algumas restrições, algumas doenças autoimunes que não podem se expor à parte de sol, pacientes com doença arterial, mas geralmente não há muita restrição, assim, a gente consegue adequar bem. A gestante a gente acaba não fazendo nada, porque a gestante vai ter muita mudança no corpo aí, então depois que o bebê nasce, tem muita coisa que pode regredir, então é bem comum as gestantes chegarem bem queixosas, mas depois que o bebê nasce as coisas mudam também. Sim, e quanto a outros problemas de saúde, nada que numa anamnese inicial vocês não detectem. A gente avalia custo-benefício, o que vale a pena o paciente fazer ou não, e idade também não é restrição. Hoje a gente tem pacientes muito mais velhas que se sentem que querem ficar com a perna melhor, a gente também pode fazer tratamento. Não tem aquela história de, eu já não tenho mais idade para tratar. A gente trata, eu tenho pacientes de 90 anos que tratam os vasinhos das pernas. Que maravilha, né? Ainda bem que nós temos qualidade de vida, né? Qualidade de vida, e a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Exatamente. E o conhecimento de vocês médicos também. Doutora Luana Rocha, muito obrigada, viu? Obrigada pelas dicas e volta sempre aqui no nosso canal. Gente, mais uma vez a gente vê aí que em matéria de saúde, prevenção é tudo. O programa Valquíria Melnick, você de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez, tá? Eu te vejo aí no próximo episódio. Acompanhe as minhas redes sociais pelo Valquíria Melnick no Instagram, YouTube, no Facebook. Mande também suas sugestões aqui no nosso WhatsApp. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa. Tchau, tchau.